Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 26 de abril. O ministro Ricardo Lewandowski autoriza que o estado da Bahia importe e distribua a vacina Sputnik V, caso a Anvisa não decida sobre o imunizante dentro do prazo de 30 dias. Mais cedo, o ministro negou estender data limite para que a agência analise os pedidos. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Procuradoria-Geral da República denuncia governador do Amazonas, Wilson Lima, por crimes no enfrentamento da pandemia. Decisão do ministro Dias Toffoli determina que a Caixa Econômica Federal forneça informações para a CPI da Saúde de Roraima. Ministro Edson Fachin mantém prisão preventiva de advogado acusado de organização criminosa e extorsão. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que a Bahia importe doses da vacina Sputnik V, caso a Anvisa não avalie os pedidos do Estado no prazo de 30 dias. Repórter Marta Ferreira fala ao vivo com a gente e traz os detalhes dessa decisão. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Outros estados, como Ceará, Piauí e Maranhão, já haviam feito pedidos semelhantes à Anvisa. A Bahia foi um dos primeiros a fazer essa solicitação. O argumento é de que a União não estaria executando o Plano Nacional de Vacinação com eficiência. O ministro, então, determinou que depois de 30 dias do prazo, do pedido feito formalizado à Anvisa, o Estado está autorizado a importar e a distribuir o imunizante russo sob sua responsabilidade. Mais cedo, o ministro já havia negado um pedido da Anvisa. A Anvisa queria suspender o prazo para análise sobre a autorização do uso da Sputnik V. E neste momento, a diretoria da Anvisa está reunida para bater o martelo sobre essa autorização. A gente preparou uma reportagem para você entender melhor como foi a decisão mais cedo do ministro Ricardo Lewandowski. Confira. No início do mês, o ministro Ricardo Lewandowski deu até o fim de abril para que a Anvisa decidisse sobre a importação excepcional e temporária de doses do imunizante russo. A decisão do ministro foi em uma ação do governo do Maranhão, que disse ter negociado mais de 4 milhões de doses da vacina, mas não pode importá-las sem a autorização da agência reguladora. Na decisão de hoje, ao negar a suspensão do prazo, Lewandowski argumentou que o tempo limite para a decisão da Anvisa é legal e tem como objetivo garantir a celeridade da vacinação dos brasileiros. O ministro disse ainda que a eventual negativa do uso da Sputnik V no país tem que ser justificada tecnicamente e que o órgão não pode apenas alegar falta ou insuficiência de documentos para deixar de analisar o pedido. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Caixa Econômica Federal forneça informações solicitadas pela CPI da Assembleia Legislativa de Roraima, que investiga irregularidades na Secretaria de Saúde do Estado. A comissão apura o suposto superfaturamento na compra de equipamentos de proteção individual para o combate da pandemia. A CPI pediu a quebra do sigilo dos investigados, mas a Caixa alegou que apenas as comissões do Poder Legislativo Federal têm poderes para fazer esse tipo de solicitação. Na decisão, o ministro Dias Toffoli afirmou que o plenário da Corte entende que as CPIs estaduais podem pedir a quebra de sigilo bancário, ainda que a legislação seja omissa a respeito. O ministro ainda ressaltou que o requerimento feito pelo relator da CPI foi devidamente justificado e aprovado pela comissão. E em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que os auditores jurídicos e de controle externo do Tribunal de Contas da Bahia não podem exercer as mesmas atividades do cargo de auditor previsto na Constituição Federal de 88. Entendimento é de que, apesar do nome semelhante, a legislação estadual equiparava cargos de estatura e atribuições diferentes. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Partido Comunista do Brasil para invalidar trechos de uma lei complementar estadual de 1991 e de outras duas leis da Bahia, de 2001 e 2014. As normas permitiam que servidores do Tribunal de Contas da Bahia desempenhassem atividades típicas da carreira de auditor.
A relatora, ministra Carmen Lúcia, entendeu que a legislação estadual que equipara cargos de estatura e atribuições diferentes viola o princípio constitucional do concurso público. Ela destacou que, apesar da semelhança da terminologia adotada, o cargo de auditor na legislação estadual não equivale ao descrito na Constituição de 88. O cargo também não tem a independência e a autonomia necessárias para o desempenho de atribuições constitucionais, equivalendo na esfera federal aos integrantes do quadro técnico administrativo do TCU. Carmen Lúcia ressaltou ainda que a disciplina constitucional relativa a esse cargo, assim como os demais preceitos pertinentes à composição, à organização e à fiscalização do TCU, deve ser reproduzida nos estados e nos municípios, conforme estabelece artigo 75 da Constituição. Foi acolhida também a proposta da relatora de modulação dos efeitos da decisão. Com isso, a declaração de inconstitucionalidade passa a valer a partir de 12 meses após a publicação da conclusão do julgamento. Essa medida visa permitir a manutenção dos serviços até a implementação da carreira de auditor e a realização de concurso público para os cargos. O ministro Marco Aurélio ficou vencido apenas na parte da modulação. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus a um advogado acusado de extorsão e participação em organização criminosa em Mato Grosso. De acordo com as investigações, o advogado e outras 5 pessoas teriam cobrado R$800 mil de um político do Estado em troca da quitação de uma suposta dívida relativa à ocupação de terras. Para o ministro, a manutenção da prisão temporária decretada em outubro de 2019 é necessária para evitar a coação de testemunhas. Fachin destacou ainda que a jurisprudência do Supremo reconhece a possibilidade de fuga como fundamento idôneo da prisão processual. E veja a seguir, Supremo declara que cobrança paulista de taxa por procuração juntada a processo é inconstitucional. Em instantes. A Constituição Federal representa a identidade de uma nação e as cláusulas pétreas nela contidas representam a essência dessa identidade por meio dos princípios fundamentais que visam justamente assegurar a integridade da Constituição e impedir que eventuais alterações possam destruí-la. A Procuradoria-Geral da República denunciou o governador do Amazonas, Wilson Lima, e mais 17 pessoas por crimes no enfrentamento à pandemia. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Viviane Novaes. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, disse que uma verdadeira organização criminosa se instalou na estrutura burocrática do governo do Amazonas, sob o comando do governador Wilson Lima, para a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir de contratações de insumos para enfrentamento à pandemia. A investigação começou no ano passado, depois de denúncias de que 28 respiradores para pacientes de Covid-19 tinham sido comprados, veja só, numa loja de vinhos. A denúncia acusa o governador Wilson Lima de exercer o comando dessa organização criminosa para a prática de vários crimes, como peculato, dispensa indevida de licitação e fraude à licitação. No caso do crime de peculato, os denunciados são acusados de desviar valores que tinham em posse em razão dos cargos públicos que ocupam, causando um prejuízo aos cofres públicos de pelo menos R$2.198.000. O governador e um servidor também são acusados de embaraçar as investigações da organização criminosa por meio de adulteração de documentos. A Procuradoria pede a condenação dos denunciados, a perda do cargo dos servidores públicos e o pagamento de indenizações. Bem, William, uma segunda denúncia também foi apresentada ao STJ pela Procuradoria-Geral da República contra Wilson Lima e 3 servidores, incluindo o ex-secretário de Saúde, acusados de peculato em proveito de 2 empresas específicas e os sócios delas, devido ao fretamento indevido de aeronave para o transporte de respiradores.
Nesse caso, a PGR pede que os servidores públicos sejam condenados à perda dos cargos e, junto com o governador, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de quase R$192 mil. William. Obrigado pelas informações, Viviane. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu por unanimidade que taxa cobrada sobre procuração concedida a advogados em São Paulo é inconstitucional. A consultora jurídica Karina Zgolotto comenta esse caso para a gente. Olá, boa noite. Hoje eu trago informações do plenário virtual e os ministros, por unanimidade, acabaram declarando a inconstitucionalidade de dispositivos de uma lei de 2009 do Estado de São Paulo que estabelecia a cobrança de uma taxa destinada à carteira de previdência dos advogados e que era recolhido cada vez que alguma pessoa nomeava um advogado em quaisquer processos em trâmite perante a Justiça daquele Estado. O Procurador-Geral da República, autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, argumentava que a legislação estabelecia um regime de extinção dessa carteira de previdência, vedava novas inscrições, mas mantinha o quadro de segurados ativos e inativos e tinha como fonte de custeio justamente essa contribuição, essa taxa recolhida a partir das procurações juntadas aos processos. O ministro Marco Aurélio, o relator, foi seguido, como disse, pela unanimidade dos ministros, e entendeu que a cobrança do tributo foi injustificável e que isso levaria à conclusão de uma inconstitucionalidade. Portanto, julgada procedente essa ação direta de inconstitucionalidade, mas 4 ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e Edson Fachin, fizeram apenas uma ressalva em relação ao voto do relator, apenas quanto à atuação da Advocacia Geral da União. E o ministro Gilmar Mendes ficou vencido também em um ponto em que ele propunha uma modulação de efeitos dessa decisão para que ela passasse a valer apenas a partir da publicação da ata deste julgamento, mas acabou restando vencido. Outros julgamentos e decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça. Uma beneficiária de plano de saúde vai ter que arcar com despesas de hospital após negativa da operadora. A decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial de um hospital e julgou procedente a ação de cobrança de dívida contra a mãe de um paciente, depois que o plano de saúde negou a cobertura da internação. Os ministros entenderam que a cobrança do hospital respeitou o contrato firmado pelas partes. Em primeira instância, o juiz acolheu a ação movida pelo hospital para cobrar a despesa da titular do plano de saúde. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e julgou a ação improcedente, sob o argumento de que, como o procedimento médico consta na lista de cobertura mínima obrigatória prevista pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o plano deveria custear o valor da internação. Para o tribunal, o hospital deveria ter ajuizado a ação de cobrança diretamente contra a operadora de saúde e não contra a beneficiária do plano. O relator do recurso especial no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, entendeu que no contrato firmado, a beneficiária do plano se responsabilizou perante o hospital pelo pagamento da internação em caso de eventual recusa da operadora. Durante o voto, o relator ressaltou que eventual abuso da negativa de cobertura da internação pelo plano poderá ser discutido em outra ação, mas essa possibilidade não afasta a validade do contrato de prestação de serviço médico-hospitalar assinado pela cliente. A turma seguiu o entendimento do ministro relator, dando provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais faz mutirão e restaura em 40 dias 160 processos danificados por causa de uma enchente que invadiu o Fórum de Carangola, na zona da Mata Mineira. Os documentos passaram por limpeza e foram devolvidos à comarca de origem. 160 processos recuperados ainda em tramitação foram devolvidos à comarca de Carangola, que fica na região da zona da Mata Mineira. O juiz diretor do foro, Diego Lavendowski Vasconcelo, destaca a importância do trabalho desenvolvido para tratar e recuperar os documentos e processos que ficaram encharcados e sujos depois que o fórum foi atingido por uma enchente em fevereiro deste ano. A devolução dos feitos já restaurados possibilitou que atos não fossem repetidos, que direitos fossem preservados e, acima de tudo, que a credibilidade do Poder Judiciário na aplicação da justiça fosse mantida. Fizemos um diagnóstico
para verificar os danos atingidos, abertura dos documentos para secagem, entrefolhamento. Após a secagem completa, realizamos a remontagem dos documentos com a reordenação das páginas e conferências diversas para formalização de listagens, para direcionamento à devolução e arquivamentos, eliminações. Foi a primeira vez que a equipe teve que lidar com uma situação tão desafiadora. Entre os documentos processuais que ainda tramitam na comarca de Carangola, a restauração das páginas mais danificadas pela chuva demandou um trabalho à parte. O desafio foi a quantidade, de documentos. Era um volume bastante grande. No início a gente participou com os outros colaboradores da entrefolhagem, com papel toalha, e depois a gente fez pequenos reparos em alguns dos documentos que estavam com sujidades, como terra, tinha alguns documentos que estavam com mofo também, e tinha documentos que estavam com pequenos rasgos, e a gente restaurou isso. Que eram documentos que, por estarem molhados, eles estavam muito mais frágeis, muito mais suscetíveis a ter mais rasgos, então a gente teve que ter mais cuidado ainda. Uma força-tarefa formada por servidores, funcionários terceirizados e estagiários atuou durante 41 dias exclusivamente na recuperação dos processos. Esse mutirão emergencial tratou e recuperou os documentos que chegaram de Carangola. Ao todo, foram tratados e recuperados 300 documentos, entre processos judiciais e dossiês administrativos. O segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Tiago Pinto, disse que o judiciário atua na informatização dos processos. Entretanto, os documentos judiciais em papéis precisam ser preservados. A escola judicial, ela, dentre as atribuições dela, ela cuida da parte da memória, de arquivologia do tribunal, e dentro dessas atividades, ela desenvolve esse trabalho de manutenção, de recuperação de papéis, e o faz de maneira eficiente hoje. E no próximo bloco, STJ restabelece decisão e suspende atividades de barragem da Vale em Minas Gerais. Voltamos já. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a suspensão das atividades na barragem Norte Laranjeiras, em Minas Gerais. Por unanimidade, a Corte Especial do STJ restabeleceu os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia suspendido as atividades da barragem Norte Laranjeiras da mineradora Vale. Esta decisão havia sido sustada em junho de 2019 pelo então presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, a pedido do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, que fica na região. Mas agora, ao restabelecer a decisão do Tribunal Mineiro, a Corte levou em consideração novas informações trazidas pelo Ministério Público Federal sobre riscos relacionados ao funcionamento da barragem, especialmente em relação à estabilidade da estrutura e ao perigo de rompimento. De acordo com o Ministério Público, relatório recente da Agência Nacional de Mineração apontou problemas como incerteza sobre o comportamento geomecânico da barragem e da fundação e a existência de materiais de baixa resistência na estrutura. O estudo mostra ainda o aparecimento de trincas na estrutura da barragem. Para o MPF, está evidenciado um fator de segurança menor do que aquele previsto pelas normas brasileiras para o setor de mineração. Com esses novos fatos, o ministro João Otávio de Noronha entendeu que os motivos que fundamentaram a suspensão da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foram colocados em xeque. Segundo o magistrado, se em 2019 não havia comprovação de que o funcionamento da barragem Norte Laranjeiras acarretava risco à segurança pública, neste momento já não se pode fazer a mesma afirmação. Devido a essa insegurança, as atividades na barragem foram suspensas. E o STJ está com uma novidade. Agora, as últimas decisões sobre recursos repetitivos e as súmulas editadas pela Corte podem ser conferidas em uma playlist no YouTube e na conta do Tribunal no Spotify.
Cidadãos, advogados, estudantes e juízes interessados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça têm mais uma ferramenta de pesquisa. Os recursos repetitivos julgados e as súmulas editadas pela Corte estão em vídeos no canal do STJ no YouTube e em áudio no SoundCloud, Spotify e outros agregadores de podcast. O recurso repetitivo é aquele que representa um grupo de recursos especiais que tenha fundamento em idêntica questão de direito. Um ou mais recursos que melhor representem a questão repetitiva são selecionados para julgamento, enquanto os demais processos sobre a mesma matéria ficam suspensos. Depois do julgamento e publicação da decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, a mesma solução é aplicada aos demais processos suspensos na origem. Isso gera celeridade na tramitação, além de segurança jurídica. Para acessar os conteúdos produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça sobre repetitivos e súmulas, é muito fácil. Se você quiser conferir a playlist com as matérias em vídeo, basta acessar o aplicativo do YouTube pelo celular ou dispositivo móvel e pesquisar STJ Notícias, ou digitar www.youtube.com.br/STJ Notícias, tudo junto e sem acento. Depois, é só ir em playlists e selecionar a de súmulas e repetitivos. Mas, se preferir se atualizar enquanto faz os afazeres do dia a dia, é só acessar o Spotify pelo celular, dispositivo móvel ou computador e no campo Pesquisa, digitar Superior Tribunal de Justiça. Logo abaixo, você vai encontrar as matérias sobre repetitivos e súmulas. Lembrando que o conteúdo também está disponível no SoundCloud e em outros agregadores de podcast. Um dos temas que você vai conferir é a súmula 645, que fala que o crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. Tem também a fixação da tese de que o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição de professores vinculados ao regime geral de previdência social está sujeito à incidência do fator previdenciário. Quer saber mais? Então acesse a playlist Súmulas e Repetitivos no canal do STJ no YouTube, SoundCloud, Spotify e outros agregadores de podcast. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.